Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e hoje vamos falar do Teorema de Pitágoras. Ora bem, então vamos começar por definir algumas coisas antes de começarmos propriamente com o Teorema de Pitágoras. Antes de mais explicar o que é um teorema. Portanto, um teorema é um conceito extremamente útil e comum em matemática, portanto é uma afirmação que se faz e que carece, ou seja, necessita ser demonstrada. Portanto, existem variedíssimas demonstrações do Teorema de Pitágoras, eu vou só explicar como é que funciona. E Pitágoras foi a pessoa a quem se atribui, de facto, a primeira formulação deste teorema. Portanto, era um filósofo e geómetra grego que viveu há cerca de 500 anos antes de Cristo na Grécia. Ora, tendo explicado o que é o teorema, o que é que Pitágoras, então o que é que diz o Teorema de Pitágoras? É um dos mais úteis e famosos teoremas da matemática e diz o seguinte: primeiro de tudo, o Teorema de Pitágoras está aplicado apenas a triângulos retângulos, okay? Como por exemplo este que nós temos aqui na figura. Portanto, isto aqui é um ângulo reto e representa-se desta forma para dizer que não é um ângulo próximo de um ângulo de 90 graus, é exatamente um ângulo de 90 graus, ok? E vamos começar também por definir nomes que estão associados não a qualquer triângulo, mas apenas a triângulos retângulos. Os triângulos retângulos são, de facto, bastante especiais por muitos motivos que nós vamos ver. Ora, primeiro de tudo, num triângulo retângulo, o lado que está, o ângulo maior deste triângulo é o ângulo reto. E ao maior ângulo, opõe-se o maior lado, que é este aqui. Portanto, o maior dos lados do triângulo retângulo tem um nome especial. Nos outros triângulos não tem este nome, mas aqui tem. E chama-se hipotenusa. Hipotenusa. É o nome do lado maior de um triângulo, está sempre oposto em frente ao ângulo reto. E é exatamente assim que, às vezes não é muito óbvio, mas é sempre assim que nós vamos identificar a hipotenusa se tivermos necessidade de fazer. Os outros dois lados também têm um nome especial. Têm o mesmo nome, então são os catetos. Este é um cateto e este aqui é outro cateto. Okay? Então temos quanto a este. Okay? Agora que já definimos aqui algumas terminologias que são necessárias para enunciar o Teorema de Pitágoras, vou então explicar como é que funciona. E para esse efeito, e a forma como Pitágoras o fez, portanto, na altura em que estava vivo, era principalmente a partir da geometria, porque os gregos antigos eram muito fortes em termos de geometria, muito mais do que propriamente do cálculo. E então ele imaginou que poderíamos, a partir deste lado maior do triângulo retângulo, construir aqui um quadrado. Portanto, este seria um dos lados. Vamos construir outro lado perpendicular a este, deste lado e deste, e aqui também, e fazer exatamente as mesmas coisas para os catetos. E então acabamos por ficar com qualquer coisa muito parecida com isto que eu tenho aqui. Portanto, em cima da hipotenusa, nós construímos este quadrado. Só há um quadrado que é possível construir a partir daqui, não é? Para aqui também, um quadrado para este cateto e outro quadrado para este cateto. Mais uma vez, este, só para salientar, que este aqui é o ângulo reto. Esta é a hipotenusa, este é um cateto e este é um outro cateto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir este triângulo retângulo que está aqui a amarelo na figura em todos os lados vou dividi-los em uma unidade de comprimento. Portanto, fica aqui tem 1, 2, 3 unidades de comprimento, 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento. Portanto, este para um cateto 3, cateto 4 e hipotenusa com 5 unidades de comprimento. O que eu vou fazer agora é o seguinte, a partir destas divisões eu vou ver quantos quadrados é que vão caber, quantos quadrados com uma unidade de área é que cabem em cada um destes quadrados aqui.
aqui já está então. Então vamos lá ver quantas unidades de área tem o quadrado que foi construído sobre este cateto mais pequeno com 3 unidades de área. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de área. Este cateto tem 3 e, portanto, o quadrado terá, basicamente terá certeza ao quadrado, que é aquilo que é dado para a área do quadrado. Mas aqui tem 9 unidades de área. Para este outro quadrado construído sobre o outro cateto maior, temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, portanto 4 vezes 4, 16. 16 unidades de área. Agora, para o quadrado que foi construído sobre a hipotenusa, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok? Tem que ser para um quadrado e, portanto, 5 vezes 5, 25, e temos 25 unidades de área. Então, vamos reparar numa coisa, quanto é que dá 9 mais 16? Para dar 25, ok? E, portanto, aqui temos, basicamente, se contamos assim, as unidades de área em cima dos quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. que são exatamente os 25 quadrados que estão aqui nesta hipotenusa. Portanto, fica que 25 é igual a 9 mais 16. Em particular, o 25 é dado a partir de 5 vezes 5, ou seja, 5 ao quadrado, que é precisamente como se calcula a área de um quadrado. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais, e o 16 é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Portanto, isto funciona para este sistema, portanto, para este triângulo, para estes lados de 3, 4 e 5 unidades de comprimento. E prova-se que funciona para todos os triângulos retângulos. Okay? Isto é sempre verdade. Ou seja, o quadrado, a área de um quadrado, a soma dos dois quadrados construídos sobre os catetos de um triângulo retângulo é sempre igual ao quadrado, à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Portanto, em geral, o que nós temos é, se este cateto aqui tiver comprimento A e este outro cateto tiver comprimento B, a nossa hipotenusa vamos chamar-lhe H de hipotenusa ou então C. Portanto, fica a preferência de cada um. Portanto, aqui eu vou chamar-lhe H. Então, temos que a área deste quadrado, portanto, aqui no caso é 25, que é 5 ao quadrado, mas em geral, se for outro comprimento qualquer H, então este quadrado vai ter área H ao quadrado. H ao quadrado é igual a e aqui fica A ao quadrado. Este comprimento é B e, portanto, a área deste quadrado construído sobre este cateto é B ao quadrado. B ao quadrado. Ok? E, portanto, basicamente, o nosso teorema de Pitágoras está enunciado. É isto que diz. Ok? O teorema de Pitágoras diz então assim, e atenção que isto só é mesmo válido para triângulos retângulos. Daí o facto de eu ter dado aqui ênfase a este ângulo reto que está aqui. Tem um e só um ângulo reto e só para triângulos retângulos. A forma como Pitágoras o enunciou foi que um quadrado construído sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo, cá está, é igual à soma dos quadrados, portanto, subentenda-se a área de, né, soma dos quadrados construídos sobre os catetos. Okay? Nós dizemos simplesmente que a hipotenusa ao quadrado, ou ao quadrado da hipotenusa, mais correto, é igual ao quadrado da soma, a soma dos quadrados dos dois catetos. Okay? Então, H ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, ou, para quem preferir, C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, também funciona bastante bem. Okay? Portanto, basicamente, o teorema de Pitágoras consiste nisto. Vamos então ver, de seguida, um exemplo de uma aplicação do teorema de Pitágoras para um triângulo retângulo. Já temos então aqui um triângulo retângulo em que adicionalmente é isósceles, portanto, cada um dos há dois lados iguais, portanto, cada um deles vale 2 unidades de comprimento. A intenção do exercício é calcular o comprimento da nossa hipotenusa. Para fazer o cálculo, então, vamos recorrer ao teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos
dos quadrados dos catetos, que neste caso são os dois iguais. Portanto, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ficamos com h ao quadrado é igual a 4 mais 4, ou seja, h ao quadrado vai ser igual a 8. Daqui tira-se que se h ao quadrado é igual a 8, então a hipotenusa tem medida mais ou menos raiz de 8, okay? Fazendo de forma rigorosa, mas é claro que, uma vez que no contexto do nosso problema a hipotenusa é um comprimento e os comprimentos são sempre positivos, nós vamos descartar esta possibilidade negativa e fica-nos só que a hipotenusa tem exatamente medida raiz de 8. Okay? É possível simplificar, portanto, não é um valor inteiro, nem é um valor racional, é irracional. É possível simplificar este radical? Sim, é possível. Portanto, vamos decompor o 8 em fatores primos. 8 a dividir por 2 dá 4, 4 é divisível por 2 dá 2, é divisível por 2 dá 1, e portanto, a raiz de 8 é a mesma coisa que, vou fazer aqui este grupinho, por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2, e isto fica raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2, e 3 quadrado corta com esta raiz. Fica apenas 2 raiz de 2. Okay? Portanto, a hipotenusa tem este valor de 8, a raiz de 8 unidades de comprimento, ou então apenas 2 raiz de 2 unidades de comprimento, que é exatamente igual. Okay? E pronto, fica aqui então um exemplo de como é que nós podemos aplicar de forma muito simples o teorema de Pitágoras para ir buscar comprimentos de lados num triângulo retângulo.